Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do São Paulo hoje. Se você é novo aqui no canal, já te convido que se inscreva, ativa o sininho das notificações e marca as opções todas. E já diz pra mim nos comentários de qual cidade você representa o soberano. Ceni explica a ausência de Luan no Majestoso, e torce para que Volante dê a volta por cima. Grande promessa das categorias de base do São Paulo, o jovem Luan ainda busca se reencontrar com o bom futebol em 2022. O volante perdeu a reta final da última temporada devido a uma grave lesão na coxa esquerda, e desde então, luta para adequar a sua forma física. A cria de Cotia perdeu muito espaço desde que retornou da contusão. Em 2022, ele soma apenas 6 partidas. Neste domingo, ele nem sequer foi relacionado para o empate de 1-1 com o Corinthians, na Neoquímica Arena. Em coletiva, o técnico Rogério Ceni explicou a ausência do garoto. O estilo de jogo que viemos para cá, com o volante lado a lado, o Neves e o Pablo, se encaixam melhor que o Luan. O Luan é mais para jogar atrás da defesa, defendendo a linha de zagueiros. Ele teve uma lesão séria, que não é fácil. Se for para jogar com uma linha de 4, com o volante, o Luan é o melhor jogador que temos para isso. Mas ainda pesa para ele a movimentação, coisa que sempre foi sua característica, de proteger os zagueiros e construir jogo, disse. O comandante ainda fez questão de demonstrar a sua torcida para que Luan consiga retomar o seu bom nível. Eu quero muito que ele volte a jogar e render como ele rendia. Se ele render como antes, dificilmente alguém toma o lugar dele. Mas eu preciso que ele renda. Ele tem se esforçado para isso, mas, até o momento, não aconteceu. Ele vai ter que se dedicar mais e treinar mais. Ele precisa adquirir um pouco mais de mobilidade para tomar conta do meio de campo, como ele fez nos últimos anos, finalizou. O volante espera voltar a ter uma chance nesta quarta-feira, às 19h15, de Brasília, quando São Paulo recebe o Ayacucho pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O tricolor já está classificado para a próxima fase e, com isso, deve ir com um time alternativo para este jogo. Diego Costa exalta a atuação do São Paulo e diz que empate tem gostinho de vitória. O São Paulo ficou no empate de 1-1 com o Corinthians neste domingo, na Neoquímica Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter levado um gol já na reta final do segundo tempo, Diego Costa afirmou que o tricolor deixa a partida com um saldo positivo. Frustrado, não. Saímos com gostinho de vitória pela entrega, pelo que demonstramos no primeiro tempo e um pouco no segundo. Lamentamos pelo empate, mas exaltamos nossa equipe pela grande partida. Nos impusemos desde o primeiro minuto. Isso é o que levamos de positivo para o decorrer do campeonato. Não pensamos no tabu. Pensamos em ganhar todos os jogos. Claro que nem sempre vamos ganhar, mas hoje nós merecíamos muito. Merecíamos sair com a vitória, analisou. Fizemos um excelente jogo. É exaltar a partida que fizemos contra o Corinthians, que é um grande time. É continuar neste caminho. O Rogério passa muita transparência, e assimilamos muito bem o que ele acredita, completou. O zagueiro lamentou a alta quantidade de chances perdidas pelos visitantes, mas afirmou que o time está em uma crescente na temporada. No primeiro tempo, estávamos bem com a bola, conseguimos concluir muitas jogadas. Infelizmente não fizemos o gol, e com isso o Corinthians cresceu no jogo na segunda etapa. Se tivéssemos feito os gols, teríamos mais controle e mais posse. Eu exalto a equipe pela grande atuação, pela entrega dos jogadores. Estamos em uma crescente muito boa. É continuar. Com o resultado, o São Paulo está na 3ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos, 2 a menos que o líder Corinthians. Acredito muito que vamos brigar pelo título. Estamos muito comprometidos, bem fechados com o Rogério. O grupo está bem unido. Estamos com grandes jogadores. O torcedor pode esperar muita entrega, dedicação e respeito. Vamos brigar para estarmos sempre no topo da tabela, finalizou Diego. O tricolor volta suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Ayacucho na quarta-feira, às 19h15, de Brasília, pela última rodada da fase de grupos do torneio. Já o próximo compromisso pelo Nacional é no sábado, às 19h, contra o Ceará, no Morumbi. São Paulo relembra título paulista conquistado sobre o Palmeiras há um ano. Nesta segunda-feira, o título do Campeonato Paulista de 2021, conquistado pelo São Paulo, está completando um ano. Naquela data, o tricolor, então comandado por Hernan Crespo, venceu o Palmeiras por 2-0 e ficou com a taça. No jogo de ida da decisão, no Allianz Parque, houve empate por 0-0. Na volta, disputada no Morumbi, ainda sem a presença da torcida devido à pandemia de Covid, Luan e Luciano marcaram os gols que garantiram o título ao tricolor. O triunfo teve ainda um sabor especial pelo tempo que o São Paulo estava sem levantar uma taça. Até então, o último torneio conquistado pelo time era a Sul-Americana de 2012. Neste ano, o tricolor teve a chance de repetir da dose sobre o rival alviverde. Após vencer por 3-1 no Morumbi, não conseguiu manter a vantagem e perdeu por 4-0 no Allianz Parque. São Paulo se reapresenta após Majestoso e inicia a preparação para a Sul-Americana.
Após o empate com o Corinthians por 1-1 no último domingo pelo Brasileirão, o São Paulo iniciou nesta segunda-feira os preparativos para o último duelo válido pelo Grupo D da Sul-Americana, diante do Ayacucho. A atividade contou apenas com parte do grupo, como jogadores que não foram relacionados ou não atuaram no Majestoso, além da presença de alguns atletas do Sub-20, que foram convocados pelo técnico Rogério Ceni para integrar o treino. O treino começou com um circuito físico orientado pelos preparadores Danilo Augusto, Pedro Campos e Adriano Titon. Na sequência, Ceni comandou um exercício de 11 contra 11, que utilizou toda a extensão do gramado. Líder da chave e já classificado antecipadamente para as oitavas de final do torneio continental, o São Paulo receberá os peruanos na noite da próxima quarta-feira, às 19h15, de Brasília, no Morumbi. Com 13 pontos em 5 jogos, o time são paulino ocupa a primeira colocação e terá pela frente um adversário que está na terceira posição com 4 pontos. Lateral do time Sub-17 acerta a rescisão contratual e deixa o São Paulo após 7 anos. Jogador do Sub-17 do São Paulo, Léo Jance deixou o time nesta segunda-feira. O lateral esquerdo rescindiu seu contrato com o clube e acertou sua saída após 7 anos defendendo o tricolor. Foi muito bom ter tido a oportunidade de passar 7 anos da minha carreira em um clube tão grande como o São Paulo. Cresci bastante profissionalmente ao longo desse período e sempre levarei comigo todo o aprendizado passado pela comissão e meus ex-companheiros. Desejo sucesso a todos que seguirão na equipe, disse o atleta de 17 anos. Léo Jance chegou a ser convocado para a seleção brasileira Sub-15 para um período de treinos na Granja Comari, e na temporada passada, participou de uma sessão de treinamentos com o time profissional do São Paulo. Natural de São José do Rio Preto, SP, o lateral foi descoberto pelo São Paulo em 2014 com 9 anos de idade. Ele começou sua trajetória na categoria Sub-13 do tricolor e atuava pela equipe Sub-17 desde o ano passado. São Paulo jogará 3 dos próximos 5 jogos pelo Brasileirão fora de casa. O São Paulo empatou com o Corinthians no último domingo, na Neoquímica Arena, e seguiu sem vencer como visitante no Brasileirão. Nas próximas 5 rodadas, o tricolor terá 3 chances para triunfar pela primeira vez longe do Morumbi. No próximo sábado, o São Paulo recebe o Ceará. Depois terá 2 jogos seguidos fora de casa, contra Avaí, 4 de junho, e Coritiba, 9 de junho. Na sequência, o tricolor retorna ao Morumbi para enfrentar o América Mineiro, 12 de junho. Por fim, o time de Rogério Ceni viaja novamente para duelar com o Botafogo, 16 de junho. Vale destacar que, após o confronto com os cariocas, o São Paulo terá outro clássico. A equipe enfrenta o Palmeiras, 20 de junho, algoz da final do Paulistão no Morumbi. Até o momento, o São Paulo tem 3 empates, contra RE Bragantino, Fortaleza e Corinthians, e uma derrota, diante do Flamengo. Gabriel Neves não empolga no São Paulo, e é criticado pela torcida nas redes sociais. O meio-campista Gabriel Neves, do São Paulo, foi alvo de críticas da torcida tricolor após o empate do time com o Corinthians, pelo Brasileirão. O time de Rogério Ceni saiu na frente do placar no primeiro tempo, mas sofreu um empate na segunda etapa. O jogador uruguaio atuou por 30 minutos no Majestoso. Entrou aos 15 do segundo tempo, substituindo Rodrigo Nestor, quando o São Paulo ainda vencia por 1-0. Alguns torcedores se manifestaram por meio do Twitter, mostrando descontentamento com o que o uruguaio apresentou em campo no Majestoso e, inclusive, chegaram a pedir a saída do atleta. Na temporada de 2022, Gabriel Neves foi relacionado por Rogério Ceni em 18 partidas do São Paulo. O meio-campista entrou em campo em 10 oportunidades, sendo 4 como titular. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Ayacucho, às 19h15, de Brasília, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o time de Rogério Ceni enfrenta o Ceará, no sábado, às 19h, de Brasília. Ambos os jogos serão no Morumbi. Então, família, o que vocês acham? Deixem no comentário a opinião de vocês.